matar. Ele percebe que não precisava ter colocado o veneno na Célia e que tudo poderia ter sido evitado e poderia ter sido totalmente diferente. E enquanto ele tá pensando, ele percebe que ficou frio, do nada. Por que será, não é? Ele leva um tapão na cara e vemos que a Célia tá querendo lutar com ele. Ele fala pra Célia esperar um pouco, que tudo que aconteceu foi um mal entendido muito grande. E então, ele vê que a Célia não quer matar ele. Na verdade, ela quer fazer uma coisa bem mais louca. O que está acontecendo aqui, meus amigos? Cinema, apenas. O nosso Mano Moon percebe que deu ruim e tenta chamar ajuda. Enquanto isso, a Célia quer começar a luta louca deles. E então a Célia acaba mandando um ataque bem na boca do Moon. E infelizmente, meus amigos, a cena muda. Pô, eu queria continuar vendo essa luta, tava tão bom. Vemos a Ariel com a roupa suja. E a Lia, que é aquela menina que anda com ela, deixou cair pepitas na roupa dela. No meio do corredor, ela quer encontrar um banheiro, mas acaba encontrando a Anne. E a Anne diz que essa área da caça, essa área da mansão, é proibida e pede para Ariel voltar. A Ariel pergunta por que é proibido. E a Anne diz que é um segredo. E então vemos que a Ariel acha que a Anne é muito mesquinha. Porém, a Anne vê que a roupa da Ariel tá meio suja e usa magia para limpar. A Ariel fica bem surpresa que eles podem usar magia até para limpar a roupa. E a Anne acaba agradecendo por ajudar a Ariel. E acaba falando também que tem um bolo especial que logo vai ser servido e que provavelmente vai acabar bem rápido. Bolo! A Ariel é muito viciada em bolo. A Ariel agradece e precisa urgentemente pegar esse bolo. A Anne acaba dando um tchau e faz um olhar bem assustador. E a Ariel pensa que a Anne tava cheirando sangue. Talvez alguma coisa ruim aconteceu, mas ela não quer entrar no meio disso. A Ariel até se preocupa com a Célia, mas a Célia agora é a Tuta e ela é ótima em magia, então ela vai ficar bem. Enquanto isso, o mais importante para Ariel, que é a protagonista da história principal, é comer bolo. A cena muda e vemos aquelas duas empregadas conversando. Elas estão numa missão secreta e precisam fazer isso rapidamente. Uma delas comenta que a magia que explora os quartos encontrou uma coisa peculiar. Duas pessoas fazendo aquilo. E elas acabam pensando que eles estão fazendo aquilo. A cena muda mais uma vez e vemos o nosso prota no chão. A luta finalmente acabou, mas a luta real agora vai começar. A Célia já tá muito melhor e diz pro Moon de ser suas últimas palavras. E ele sabe que ele tá ferrado. Ela se prepara pra acabar com ele e ele sabe que ele tem que parar ela de alguma forma. Então ele começa a falar um poema que ele deveria ter valorizado mais ela e não deveria ter perdido ela. Ah, se eu tivesse outra chance. A Célia quase mata ele e ela percebe o quão nojento ele é. O Moon acaba falando que ele não é nojento e a Célia vai perdendo cada vez mais a paciência com ele. A Célia comenta que se ele realmente gostava dela, ele deveria ter se esforçado muito mais como um homem e talvez ela realmente iria se apaixonar por ele, gostar dele. Mas ele escolheu um lado cruel. Ele escolheu envenenar ela, algo totalmente desprezível e sem vergonha. Depois dessa, eu até concordo com a Célia. E vocês, se vocês concordam, ele realmente fez merda. Ele tenta se desculpar com a Célia, mas a Célia manda ele se calar. Ela não queria machucar ele, mas ela não tem muita opção. Mas, nesse momento, alguém toca na porta. A Célia pega ele pelo pescoço e manda ele lá fora. Avisar pra quem estiver lá fora pra não entrar, pra sair de perto. Ela solta ele e diz que vai poupar ele só agora, até eles terminarem isso. O Moon coloca uma roupa e vai atender a porta. E percebe que ele provavelmente vai morrer daqui a pouco. Ele abre a porta esperando a Ariel, a protagonista. Mas aparece uma das Mites, que trouxe um bolo e um chá para alegrar os dois durante esse momento especial de namorados. O Moon deixa ela entrar e pede pra ela colocar ali na mesa. Mas o nosso prota estranha alguma coisa nessa mulher. A Anne diz que as novas empregadas deveriam ajudar somente no banquete e não em outros lugares da mansão. E então, nesse momento, a Mite fica pistola e sai em direção até a Célia. O Moon percebe que ela é uma assassina, mas ela não tá atrás dele. O alvo dela é a Célia. Um grande impacto acontece. A Célia acaba perguntando se o irmão dela enfiou essa assassina pra matar ela. E a assassina diz que não pode compartilhar nenhuma informação. E acaba falando que a Célia vai de Americanas agora. Uma magia explosiva é utilizada e a Célia certamente vai morrer. A magia explode. A assassina vai pra trás esperando que a Célia fosse derrotada. Mas a Célia acaba usando magia de gelo pra se proteger e ataca ela. E ataca ela com tudo. Enquanto o nosso prota tá percebendo que se ele ficar ali, ele vai acabar morrendo. Mas quando ele vai tentar sair do lugar, tentar sair do quarto, a porta está trancada. E provavelmente foi trancada com magia. Ele para pra pensar e pensa como é que elas conseguiram entrar na mansão. E ele lembra que foi por conta das novas empregadas que ele tinha falado antes lá no passado. Pelo visto, elas tiveram uma brecha e aproveitaram e entraram na mansão. E
Enquanto ele pensa, a Célia e a assassina estão lá lutando. O Moon tá se perguntando se a Célia consegue vencer, porque a história original não existe mais, já que ele acabou alterando tudo. E a Célia acaba sabendo que a assassina não tá sozinha. E a assassina percebe o quão inteligente e preparada a Célia é. A Célia fala pra ela se render. Ela iria poupar a vida da assassina. Mas a assassina acaba rindo na cara da Célia. E diz que só tava comprando tempo pra alguma coisa melhor. Então uma magia é usada do lado de fora. A assassina pega uma coisa. Uma poção feita com sangue de 100 crianças. O grande sacrifício do sol era o nome. A Célia se prepara pra atacar até que a assassina manda a Célia pra longe com muita força. E a Célia ainda tava viva. A assassina se prepara pra acabar de vez com isso. Só que a Célia puxa uma espadinha e se defende. A assassina vê que a Célia tá muito fraca, já que ela não tem mais quase nada de força vital. E pelo visto, a Célia não consegue mais nem usar magia de tão machucado que ela tá. Agora, só resta quebrar a Célia no meio. Mas ela ainda continua em pé. Além de bonita e inteligente, usa magia e é muito forte. Finalmente, meus manos, a assassina vai matar a Célia. Ela ataca, só que o nosso mano, o nosso prota, entra na frente. O grande Moon Campbell. A Célia fica surpresa, e olha que eu também fiquei surpreso. E a gente acaba vendo o nosso prota se machucando. Antes, no meio da batalha, uma das assassinas disse pro Moon sair, porque ele não era o alvo dela. Elas só estavam ali por conta da Célia. Mas ele percebe que não consegue ver a Célia sofrendo. E ele acaba gritando pra Célia: o que você tá esperando, meu? Ataca, menina! A assassina ia cortar a cabeça do nosso prota, até que a Célia vai com tudo pra cima dela e ataca. E sim, meus manos, ela ataca o pescoço da assassina. E finalmente acabou. Vemos o nosso prota no chão. A Célia pergunta pra ele se ele contratou a assassina. E ele diz que não, e que tá tudo bem ele morrer. Há pouco tempo atrás, ela disse pra ele ser um homem. E agora, ele tá agindo que nem um homem. A Célia diz que logo ele vai de Americanas. Ele pode falar mais algumas frases antes de mimir pra sempre. E ela acaba falando que vai contar essas últimas palavras para os pais dele. Mas o nosso prota diz que não é necessário, porque ele é só um incômodo. Não existe necessidade de falar alguma coisa. Mas se ele tivesse que falar as últimas palavras, seriam: eu sinto muito, Célia. E além disso, eu realmente gostava de você. E então, a mão do nosso prota cai no chão. E a Célia não quer aceitar o fato que ele acabou de morrer por ela. Ela não aceita isso. E ela vai reviver ele de alguma forma. Mas ela não vai aceitar as desculpas dele. A cena muda e vemos nosso Moon no facil, sem roupas. Que lugar estranho. Ele se pergunta se a morte é assim, um facil sem roupas. Ele pensa bastante sobre tudo que aconteceu até agora. E então, um pouco preto e roxo aparece do nada, como aconteceu lá no passado. E óbvio que o nosso prota se assusta. Mas aparecem umas coisas peculiares. Progresso de arrogância, 50%. Progresso de ciúme, 99%. E outros progressos. O que é isso? Se pergunta o Moon. O livro acaba se abrindo e vemos uma frase para ele não desistir. E ele fica puto porque ele sabe que esse livro poderia ter aparecido bem antes para salvar ele, para ter ajudado ele. E o livro acaba puxando ele. E o livro literalmente fala: miau, miau. A cena acaba mudando e agora estamos no esgoto de Perran. Vemos aquela outra assassina correndo, dizendo que ela deveria ter matado o Moon bem antes, para evitar problemas. Só que uma figura assustadora aparece. Um fogo forte com símbolo de leão. Era o Lon Campbell. Senhores, é o pai do prota. Ele diz que ninguém deve machucar o Moon e que o acidente de hoje jamais irá se repetir. Ninguém deve machucar o meu precioso filho que tem. Então se prepare para assumir da existência. Finalmente estamos no quarto do prota e a Anne tá ali no ladinho dele observando ele. Ele finalmente acorda e a Anne fica feliz e também preocupada. Ela quer saber como é que ele tá se sentindo. E ele diz que só quer ir no banheiro fazer o número 2 e que não precisa chamar nenhum médico ou coisa do tipo. Só que quando ele vai se levantar, ele sente uma dor gigante no peito. A Anne pega ele com cuidado. O Moon tá sem forças e ele nem consegue se mover muito. A Anne diz que é o dever dela cuidar dele e que tem um urinol ali perto. Urinol? O que é isso? É para fazer as necessidades. Além disso, a Anne tá cuidando dele já faz alguns dias. Ela lava o corpo dele, dá remédios, limpa e etc. Você quer que eu tire as suas calças para fazer xixi? Acaba de sentar a Anne. O nosso prota acaba se assustando, mas agora ele tá acordado. Ele pode fazer algumas coisas por conta própria e pede pra Anne ajudar ele só a ir no banheiro e mais nada. A Anne diz que se é o que ele quer, é o que vai ser feito. Ela pega ele e acaba dizendo que dessa forma eles vão muito mais rápidos no banheiro. Então vemos a Anne levando o Moon como se fosse um bebê. A Anne está determinada a levar ele ao banheiro imediatamente. E agora estamos no banheiro. O Moon pede para ela esperar lá fora, mas ela diz que tem que proteger ele por 24 horas seguidas. Ele fala para ela não exagerar tanto com essa regra e essa ajuda com ele. A Anne se pergunta se ele quer ajuda para tirar as calças, já que ele tá com dificuldade. E a gente só vê a porta se abrindo e a Anne sendo jogada para fora. E ela fica lá, sem falar uma palavra. Estamos no quarto do Moon de volta. O Moon pergunta para Anne por quanto tempo ele mimiu. Foram 3 dias inteiros. E os ferimentos foram curados no dia do acidente. A princesa Célia chamou o melhor
maior médico do Império pessoalmente para curar o Moon. E por conta da perda de sangue que ele teve, ele mimiu por vários dias por conta disso. O Moon pergunta se a Célia falou alguma coisa depois que isso aconteceu. E a Anne responde que não. O nosso prota fica aliviado porque ele sabe que ele fez uma besteira gigante